Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui conversando com a nossa irmã Luísa, que estava compartilhando todo esse momento difícil que ela passou, de ter esse diagnóstico de transtorno bipolar, de ficar por um período internada e todo esse sofrimento, até mesmo uma tentativa de tirar a própria vida. E nós podemos observar, que Jesus, ele traz a vida, como diz lá em João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que Cristo veio trazer uma vida e vida em abundância. E nós queremos saber, então, Luísa, como foi que o Senhor te resgatou e te trouxe para uma nova vida depois de tudo que você compartilhou conosco, Além de Deus também ter te dado um grande livramento naquele momento, porque mesmo sem estar no Senhor, Deus não permitiu, que essa fatalidade ocorresse na tua vida. Sim, agora vendo, conhecendo um pouquinho, da palavra, eu vejo a misericórdia que ele teve, porque com tudo que aconteceu, na verdade, eu estava totalmente voltada, pelo lado do mal. E ele teve muita misericórdia, de deixar isso acontecer e para mais adiante eu ter conhecido, a palavra. Então, eu fiquei 10 dias internada e aí saí do hospital, E aí, mas é aquela coisa, tu toma medicação, é uma medicação que nunca estabiliza, Até eu escuto muito, assim, até esses poucos dias a minha mãe disse, que é uma doença que não tem cura, ela fala, Porque o transtorno bipolar, que a gente ouve lá no mundo, não tem cura, a pessoa vai ter que tomar medicação o resto da vida, Então, é muito difícil da gente tirar isso da cabeça, Então, eu comecei a fazer tratamento com um médico, um psiquiatra de Porto Alegre, porque o medicamento fazia efeito por um período, mas daqui a pouco já desestabilizava, Que é por isso que é chamado de transtorno bipolar, porque a hora tu tá na euforia, compra bastante, gasta muito, tá muito feliz, E a hora tu tá na depressão, pensando em coisas que não são boas, Fora os efeitos colaterais, que dão com toda essa medicação que é necessário tomar e que é só um paliativo, porque aquilo ali não vai mudar, não traz a cura para nossa vida. Eu já tive experiência de tomar quase 10 tipos de medicamentos, assim, por dia, Muitos comprimidos mesmo, assim. E também tive experiência um medicamento de engordar muito, ele inchava muito, então eu engordei 10 quilos, era meio um efeito sanfona, assim, Aí eu não queria mais tomar porque estava ficando gorda, aí diminuía a medicação, daí desestabilizava, então era sempre aquela coisa, assim, muito desregulada. E, assim, os primeiros... Aí trocava de medicação, o primeiro período era aquele período que a cabeça ficava frouxa, não tinha uma esperança, não vai dar certo, vou ter que trocar de novo. E era sempre muito turbulento aquilo ali, porque eu não via... Eu vi uma melhora por um período e daqui a pouco eu já estava desestabilizada de novo, Então, eu fiz tratamento por um tempo, assim, bem longo, assim, que depois que isso aconteceu. Mas aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar aqui em Cachoeira, depois de formada, Então eu me formei e tudo, comecei a exercer a profissão aqui em Cachoeira. E aí aconteceu também, que acredito que tudo é um arranjo de Deus, fui chamada para trabalhar para dar aula ali no SEAC, E que é de uma irmã aqui da igreja, E aí, só que foi muito, assim, a história é bem... eu tinha uma colega da faculdade que era colega, assim, em algumas cadeiras, E ela era farmacêutica na farmácia que a Adriane tinha, E aí, um dia ela teve a experiência de dar aula lá e não deu muito certo, ela não se adaptou. Só que eu e ela, a gente não tinha contato, eu nem tinha o número dela. Mas ela tinha meu número por algum motivo, não sei porquê. E aí, um dia a Adriane pediu pra ela indicar alguém, E ela lembrou de mim, que eu era muito maluquete, assim, muito ativa e tudo. E aí ela me indicou,
E aí e pra mim toda oportunidade era maravilhosa, né? Adorava. E aí eu fui um dia conversar lá na farmácia com ela e aí comecei a dar aula e gostei, né? Deu certo, assim, pelo meu jeito mais ativa, porque eu sempre fui. E é muito, a personalidade dela é essa, né? As pessoas diziam. Então não tinha, se eu não gostasse, eu falava, não queria nem saber se alguém ia sofrer com aquilo ou não, né? Então eu sempre tive muito problema com isso, assim, porque eu magoava as pessoas, aí eu me arrependia, né? Mas eu nunca pedia perdão, porque isso eu não conhecia perdão, né? Então, aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar lá. E aí eu fiquei dando aula por um tempo, a gente sempre via, né, que elas faziam uma oração no início, no final. E aí o Wagner, até o meu marido, dizia: mas elas são bem religiosas, né? Ele dizia. Mas a gente nunca despertou para perguntar o que era, né? E aí... E eu também jamais, né, falaria que eu tinha um problema. Porque a gente sempre é muito tarjado, né? E a gente não sabe. No caso, eu não sabia que elas frequentavam, que tinham outra visão e tudo, né? Mas em todo lugar que eu trabalhava, como eu gastava muito com medicação e tudo, então... Todo lugar eu contava, porque eu nunca tive problema para contar. Eu tenho esse problema e eu nunca tive problema, assim, de falar. Só que aí as pessoas... Tem um preconceito, né? Então eu era a louquinha, né? Tomava muito medicamento. Nossa, qual que é bom aí nesse teu armário, porque tu já tomou todos, né? Então eu sofri um bullying, assim, bem forte. E aí, jamais eu falaria, né? Pra minha chefe, por exemplo, né? Que no caso ali na hora no que eu tava dando aula, com a Adriane era que eu tinha mais contato, ela que me passava as aulas e tudo. Então, jamais eu ia dizer pra ela que eu tinha um problema assim, né? Nunca. E aí foi um dia que eu tive um problema numa aula, que eu não tava bem, tava desestabilizada também. E aí eu tive um problema numa aula com um aluno e eu fui bem, né? Botei ele no lugar dele. E quando eu saí, a minha consciência, né, disse: olha o que tu fez. Tu tá dando aula, né, no lugar lá, e aí tu vai falar assim com o aluno, não vou reclamar de ti, não sei o quê. E aí eu saí de lá e falei pra ela, a gente conversou ali, porque desde o primeiro momento, assim, a gente teve muita afinidade, sabe? Eu e a Adriane. Ela não tocava muito no assunto da palavra e coisa, porque a gente tinha um bloqueio, assim, né? Ela por eu ser farmacêutica, eu acredito, e eu porque ela era minha chefe, né? Jamais eu ia perguntar pra ela o que tu faz aí que é bom pra tua vida. E aí, nesse dia a gente conversava um monte de coisa assim. E aí, nesse dia eu falei: é que minhas medicações já estão estabilizadas. Eu falei, e quando eu falei, me veio na cabeça: meu Deus, por que eu falei isso pra mulher? Ela vai me demitir, né? Daí ela disse: mas que remédios que tu toma, né? Ela falou. Aí eu disse: eu tenho um probleminha daí, né? Só que aí naquele dia eu acho que foi a hora que Deus abriu minha boca, né? E aí eu botei tudo pra fora, assim, falei tudo que eu contei agora, eu falei lá. E aí ela disse assim pra mim: mas eu tenho a solução pra isso aí. Né? Ela contou também a experiência dela. E aí me falou que ela ia, que como tinha feito bem. Aí contou as coisas que... E na hora ela me falando assim, aquilo me parecia que eu tava enxergando uma solução pros meus problemas, sabe? Bem essa sensação que eu tive. Me deu um ânimo diferente, assim. E eu tava com problemas com o Wagner, né? Que agora é meu marido, na época era meu namorado. Como eu sempre tive muito problema com relacionamento, então aquele ali eu achava que também não ia dar muito certo. Então eu tava com problema com ele, porque todo mundo é diferente, né? E como eu nunca aceitei, eu sempre achei que as pessoas tinham que ser conforme eu queria, né? Então, aí eu falei, compartilhei sobre isso com ela também e tudo. E ela me disse: não, mas aí começou, assim, não sei explicar exatamente o que foi que ela disse, mas foi algo que tocou, sabe? E aí ela me deu um devocional, né, pra mim, e me convidou pra ir no grupo lá na casa dela. E aí eu cheguei lá na casa do Wagner e disse: tu nem sabe o que aconteceu. Eu acho que eu achei a solução dos meus problemas. E ele louco que eu achasse uma solução, né, porque já tava prejudicando a vida dele também, né, porque querendo ou não, ele não conhecia também, assim, também a mesma situação que eu, assim, de conhecer por causa do familiar. É difícil de lidar também as pessoas, saber conviver com as pessoas que apresentam, né, isso.
É difícil e, na verdade, ele tinha que me entender, né? Eu sempre queria colocar na cabeça dele que eu tinha transtorno bipolar, que eu não conseguia controlar aquilo, né? E que ele tinha que me entender, né? Mas, na verdade, eu não pensava que ele também era difícil pra ele entender aquela coisa que uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora tá com a cara feia, outra hora tá com a cara bonita. Então, aí eu cheguei, a gente não tava bem, né? Eu cheguei e falei pra ele assim, mas com uma esperança, né? E aí eu falei, não, olha, a Adriane lá do SEAC falou que não sei o que, tem um grupo lá na casa dela, quinta, eu vou ir lá pra ver o que é, né? E aí eu me lembro que ele disse, isso, vai, né? Ele louco pra ver se resolvia. Vai mesmo ver o que é, não sei o que. Tá, e aí na quinta-feira eu fui lá no grupo, eu não me lembro bem, mas eu acho que ele até foi junto, no primeiro lá. Porque ele sempre foi bem, acompanhou bem, sabe? Assim, até no início que a gente começou a frequentar e tudo, ele ia muito por mim, né? Ah, a Luísa precisa, né? A Luísa precisa, mas... E aí depois isso foi transformando ele também, sabe? E aí eu fui no grupo lá e, nossa, nunca me esqueço. Eu se eu não me engano, se foi no primeiro ou no segundo, que eu fui com a minha mãe e a Giovana, que é nossa irmã também, deu o testemunho dela, que ela tinha também de bastante ansiedade e coisas, e era muito parecido assim com as coisas que eu senti. E ela começou a falar e falou que aquilo não tinha mais, que tinha passado. E eu, meu Deus, não é possível, se fez nela, vai fazer em mim também, né? Eu pensava, se fez nela, vai ter que resolver em mim também. E aí no domingo a gente já foi no culto, né? Eu e o Wagner, dele começou a frequentar comigo e tudo. E aí as coisas foram muito rápidas, assim, sabe? Eu, logo em seguida, já me batizei. Eu tinha muito, assim, nossa, eu já fui batizada lá na igreja católica, né? Eu vou ofender minha mãe, aquelas coisas que a gente tem, né? Então, eu conversei com ela e tudo. Ela disse, não, se tu acha que isso vai te fazer bem, né? E aí, em seguida, já fiz. E até no dia se levantou um monte de coisa, assim. O carro estragou no caminho, indo. Daí a Adriane me pegou onde eu tava com o carro estragado, não ligava o carro, né? Batia embaixo, uma coisa assim. E aí ela me levou, quando ela me largou de novo, eu liguei o carro e o carro tava funcionando. Então, assim, não era, tudo se levantava, né? Contra. E aí eu fui, né? Me batizei e tudo. E continuei frequentando. Mas eu vi, assim, que como as coisas foram acontecendo rápido, assim, né? Continuei tomando medicação. Eu vejo, assim, que a medicação, ela é, sim, importante, né? Até a gente ter as libertações, eu acho. Porque, na verdade, foi até esses anos, sei lá, uns 2, 3 anos até eu conhecer, foi o que me sustentou, né? Pra me manter até ali. Mas é como tu falou, na verdade, é só uma manutenção, né? Porque, senão, se a gente não tem o reforço, né? Que é Cristo, não adianta mesmo, porque não vai curar, vai só mascarar os sintomas, né, que a gente diz. Então, eu comecei a frequentar e tudo, e daí eu ia sempre, né, o Wagner ia às vezes, quando ele tinha aula ele não ia, daí, mas ele sempre foi bem tranquilo pra mim, e isso já foi uma grande coisa, assim, né, porque muitas vezes a outra pessoa não gosta, né, vai ficar fanática, aquela coisa. E aí eu ia bastante, aí no início eu sempre tive muita vontade, aí buscava e lia, aí, né? E aí eu frequentava os grupos e tudo. Aí passou um tempo e aí eu comecei a ficar ruim de novo, né? Tomando a medicação, mas sempre vinha aquelas oscilações assim, né? E aí um dia eu assisti até uma ministração do irmão Sérgio, que ele falava sobre isso, assim, do transtorno bipolar, que ele tinha lidado com muitas pessoas que tinham esse problema natural, assim, que não era isso, era tudo espiritual, né? Era uma coisa que não tinha a medicina resolver para curar mesmo, né? E aí foi que um dia eu tava muito mal, muito ruim, assim, e aí a Adriana disse, vai lá na frente, pede uma oração pro irmão. E eu sempre, Deus o livre, né? Daí ela me levou lá na frente. E aí eu conversei um pouco com ele, assim. E aí eu queria fazer uma terapia, alguma coisa, né? E aí eu conversei com ele, ele fez uma oração comigo e tudo. E me perguntou se a gente poderia se encontrar uns 2 dias, assim, pra ele entender um pouco e também pra me indicar uma pessoa pra terapia, né? E aí
eu tive dois encontros com ele lá no SEAC, né? E aí ele me explicou, assim, muito, né, do que é o transtorno bipolar, né? Do agir, assim, dos espíritos da carne que vão invadindo, né, a alma da gente e tudo. Então, na verdade, a gente tem uma ideia, assim, que nem eu tinha. É uma doença, né? Não tem cura. Então, vai melhorar, né? Deus vai dar uma mãozinha, mas não vai resolver. E aí ele me mostrou muita coisa, assim, que não era aquilo ali, né? Não era, tudo tinha um fundo espiritual, tudo tinha a ação de outras coisas que a gente não tá enxergando, né? E era bem assim mesmo, porque eu escutava, assim, sabe? Eu sempre escutei. Até hoje eu tenho experiências, porque óbvio que não, a gente acho que nunca vai estar liberto total. Mas até hoje, assim, eu escuto bem direitinho, assim, aquela coisa de não vai dar certo, né? Daqui a pouco vai passar. Deus te deu uma boquinha só, daqui a pouco tu vai cair de novo, sabe? E aí, foi aí que eu tive a experiência, né? Que daí eu conversei com ele e tudo. E eu me lembro que ele falou, não, que ele ia me passar o meu número pra irmã, né? Pra Lucimere, que é pra fazer terapia com ela. E ele me falou, não, isso tu não vai tomar mais medicação, né? Eu acredito que em pouco tempo, tudo. E ele até falou, assim, mais ou menos um período, né? Que levaria, assim. E aí eu pensava, né? Olha só, bem certinho. Que jeito, né? Pensava eu, ora, como é que vai ser? Um dia eu vou acordar e vou dizer, hoje eu não vou tomar mais que eu tô curada, né? Que jeito, nunca ia acontecer. E aí eu comecei a fazer terapia e tudo, né? E muita coisa, assim, que tava acontecendo, eu fui entendendo, assim, vendo na palavra, né? O porquê que aquilo estava fazendo, né? O que Deus podia fazer e tudo. E aí eu até tive uma experiência de ir numa médica lá em Venâncio, acho que é, com a Adriane e com a irmã da Adriane. E aí chegando lá, a médica, né, falando, e era muito parte hormonal, mas era mais para emagrecimento e tudo. E aí a gente conversando e ela disse, né, a médica, quanto tempo faz que tu toma medicação, essas anticoncepcionais, essas coisas, né? E aí eu falei, desde muito nova, sempre tive problema com essas coisas e tal. Daí ela disse, mas é que é complicado, né? E eu tava com um probleminha no útero, mas era pra ser algo bem simples. Ela disse, mas se tu não parar de tomar agora, tu vai ficar, né, com problema, vai ser difícil de engravidar, essas coisas. E aí, na hora, eu saí de lá, assim, arrasada, né? Porque eu sempre quis ter filho, assim, pensava, né? Eu vou achar o príncipe encantado e vou ser a mãe perfeita, né? Mas na minha realidade, né? Falando com o psiquiatra, ele dizia, não, tu vai ter filho, sim, vai poder ter filho. Tu vai ter que tomar medicação durante a gestação, depois vai ser bem complicado, essa coisa toda. E aí eu fui nessa médica e lá ela me disse, né? Não, eu acho que primeira coisa tu deveria parar, porque até pode ser por causa de muito hormônio que tu sente esses sintomas, né, de ansiedade e tudo. E aí eu vim de lá, né, arrasada, né? Porque ela falou, não, porque daí a gente vai ter que fazer um tratamento, que não era fácil de engravidar e tudo, né? Não o que eu quisesse naquele momento, né? Mas aquilo ali já me bloqueou, né? Porque daí eu pensei, nossa, agora sim, né? E aí... E teve a experiência também que eu não contei antes, né? Que foi do casamento, né? Que eu pensava, nunca que eu vou casar, né? Que jeito. E o Wagner também, ele tinha aquela coisa, né? Ai, Deus me livre casar na frente dos outros, né? Ele tem uma vergonha, assim. E aí também com ele foi tudo assim muito, né? No início eu queria obrigar ele. Vamos casar, tu vai te batizar e vai ser assim. E aí, porque sempre foi meu jeito assim, né? Sempre. E a minha mãe sempre dizia, tu nunca vai conseguir ter um relacionamento, porque eu sempre queria impor, né? Tive muitos relacionamentos conturbados, assim, com violência, sabe? De agressão e tudo. E eu sempre imaginei que ia ser muito difícil de eu conseguir, né? Casar mesmo. Mas sempre tinha o sonho, né? E aí o Wagner... a gente começou a falar nisso, né? Isso foi antes que eu atropelei o testemunho. E aí a gente começou... Eu queria porque queria. E ele, não, eu já sou batizado, não sei o que. Ele não... E aí a Adriane sempre dizia, ora, não tenta botar na cabeça dele, ora que Deus vai ajeitar. E aí foi assim, também uma experiência muito
Porque eu comecei a orar, né? E eu dizia pra Deus me dar a oportunidade de falar a hora que fosse dele, né? E aí, às vezes eu dizia, que legal se a gente se batizasse, né? Os dois, não sei o que, sabe? Eu dava umas deixas, assim. E aí eu vi que aos poucos ele foi começando, em vez de dizer não, ele começou a ouvir, sabe? Não, eu vou ver quando for a hora, ele dizia, né? E aí teve um dia, assim, que eu continuei orando, e aí eu falei, eu perguntei se ele não queria, e ele disse, tá, pode ser, né? E aí a gente marcou correndo, marcou com o irmão correndo, e aí... Pra ninguém desistir, né? Antes que ele desistisse. Então a gente marcou rapidinho lá, e ele foi, e ele se batizou também. E aí eu falava no casamento, e aí ele aceitou. Foi logo assim, depois do batismo, a gente já pensou em fazer o casamento. Porque aí, o que acontece? A gente vai conhecendo, né, a palavra. E aí muita coisa tu vai vendo, talvez essas coisas estão assim porque tu não tá fazendo conforme tá ali, né? Então, muita coisa me vinha na minha cabeça, assim, né? E aí, foi, assim, uma bênção porque ele aceitou, né? E ele quis casar, assim. E também foi tudo arranjo, assim, porque daí a gente casou, deu tudo certinho ali. E aí, logo depois eu engravidei, né? Que aí volta o testemunho de antes. Que daí eu vim de lá arrasada, que eu não ia conseguir, né? Ter filho, talvez. E aí também eu já faço, né? A cabeça da gente. E aí o diabo já vem e diz, tu viu só? Agora tu casou, só casou mesmo. Porque tu não vai dar filhos pra ele. Que sabe? Umas coisas assim. Que é tudo um monte de bobagem. Porque, né? Não é só isso, né? Então... eu vim de lá, assim, muito decepcionada. E a médica disse pra mim parar de tomar a medicação, né? E aí eu parei de tomar, falei pra ele que eu ia parar de tomar e tudo. E aí, em 3 meses, eu fiquei grávida, né? Que demoraria séculos. Então, eu fiquei muito, muito rápido, assim. Nunca imaginava que... sabe, a gente sempre tem aquela esperança, né? Vai que dá. Mas nunca imaginava, assim, que ia ser tão rápido, né? E aí foi aí que juntou, né, as duas coisas, porque daí eu tava fazendo terapia, mais ou menos no período que o irmão Sérgio tinha dito que talvez eu conseguiria parar de tomar medicação. E aí deu muito, muito perto ali, né, que daí eu engravidei, e aí o médico disse, não, primeiro vamos tentar tirar toda a medicação, né, pra ver como é que tu vai reagir. E aí o primeiro mês, assim, eu pensava, não vai dar. Não vai dar, porque daí começa a ter reações, né? Tomando muito tempo uma medicação e tirar, assim, de imediato, né? Todo medicamento tem muitas reações, assim. E aí eu me sentia muito mal. Mas aí eu percebo, assim, que muitas vezes não, o tempo todo a gente passa por problemas, né? Passa por dificuldades, que nem esse caso da medicação, mas é um jeito que tu enfrenta diferente, né? Parece que tu tem uma força, que tu tem uma proteção diferente, que tu vai conseguir passar mesmo, parecendo a pior coisa, né? Então, foi isso que aconteceu, assim. Daí, logo em seguida, deu um mês, eu acho, umas 2 semanas, eu acho, da medicação, sem tomar. E aí eu não precisei mais tomar, não senti mais nada, né? Claro que de vez em quando a gente tá, como todo mundo, eu acho, né? Não tá legal, não tá bem, mas... não ao ponto de te dominar, né? Isso aí, não a esse ponto, né? E aí, foi aí, então, que eu acredito, sim, que foi uma estratégia de Deus, tudo isso, né? Pra eu ter um filho, que era uma coisa que eu sempre pensei, né? E era uma coisa que sempre me vinha, assim, logo que eu comecei a buscar, né? Eu pensava, mas, né? Deus não vai me dar as coisas assim tão fácil, né? Que nem eu vi ele vencendo muitas coisas, assim, no início, né? Por exemplo, a parte do relacionamento, né? Essa minha maneira sempre de querer ser o cabeça, né? Era eu, cabeça no caso. Sempre foi um problema que eu pensava, mas nunca, que jeito, né? Eu trabalho, eu tenho meu emprego, agora se eu vou depender de homem, né? Bem assim mesmo que vinha na minha cabeça. E aí a gente ia pro culto às vezes e o irmão dizia, porque o marido, o homem é o cabeça, né? E aí o Wagner me olhava assim, e eu pensando, mas não vai dar certo. E aí eu vi muita coisa nesse sentido, Deus fazendo, sabe? Claro que
não tô nem perto ainda de ser ótima, né? Mas eu vi, assim, como que Deus foi fazendo, sabe? Muita coisa eu consegui baixar, assim, a minha bola, né? Que eu digo. E ouvi mesmo, muitas vezes não concordando, né? Mas em vez de bater de frente, eu orava para Deus resolver, né? Para Deus tirar aquilo da cabeça dele se não fosse de Deus ou qualquer coisa. Então isso foi assim, a gente tinha discussões todos os dias, né? Por coisas bobas. Eu tinha ciúmes assim absurdo, né? Doentio que eu dizia, né? Sempre tive. E foi coisas que Deus foi libertando, assim, sabe? Que aos poucos eu não sentia mais aquilo. E até no dia do casamento, que o irmão Sérgio pediu pra gente falar, né? Eu me lembro bem direitinho que era algo que eu sentia, assim, né? Do porquê do casamento. Ele me perguntou, né? Porquê de casar. E o que aquilo ali, o que eu via daquilo ali, né? Porque pra mim, antes casar era, nossa, se vestir de noiva, né? Fazer um festão, aquela coisa linda. E eu casei lá, de vestidinho preto lá, né? Bem simplesinha. Então, muita coisa, assim, que eu tinha na minha cabeça que na verdade, é outro significado completamente diferente, né? Porque aí o casamento, pra mim, com o Wagner tá dando certo, ou, né? Deu certo, porque eu tirei aquilo ali, né? Ele não é mais meu ídolo, né? Que eu digo. O vazio que tinha dentro de mim, que eu achava que era num marido, numa família, num dinheiro, né? Começou a ser preenchido por Deus, né? Então eu vi que ele é um acrescento na minha vida, né? Então é isso que me veio, assim, muito, né? Do casamento. E aí, em seguida, eu fiquei grávida, né? E vi também que foi uma libertação. E aí agora o diabo vem e me diz, né? Tu vai ficar assim por enquanto, né? Daqui a pouco tu vai ganhar a nenê e aí vai voltar tudo como era antes. Mas eu oro, né? Todo dia e peço pra Deus pra me livrar, né? Que eu não precise voltar a tomar aquelas medicações, né? Porque muito da medicina explica que os hormônios da gravidez ajudam, né, a passar. Mas da maneira que eu tinha, que era uma maneira severa, né? Era dos níveis do transtorno bipolar que eles classificam eram muito altos. Então era muito difícil que durante eu não precisasse tomar nada, né? Então já é uma grande libertação. E eu acredito, assim, com certeza que isso vai só continuar, né? E cada vez a gente vai ter mais experiências. Porque eu sempre tive muita ansiedade e muitas coisas que Deus está trabalhando agora que eu nem sabia que eu tinha, né? Que de se achar muito autossuficiente, por exemplo, né? Não preciso dos outros para nada, eu consigo sozinha, né? E isso é uma coisa que Deus está trabalhando muito, assim. Porque daí grávida a gente precisa pedir favor, né? Então isso Deus está trabalhando bastante. E a ansiedade, assim, de como é que vai ser, né? Uma criança, aquela coisa toda. Então eu vejo que isso também, né? E aí muitas vezes acontece de vir aquela sensação de novo, né? Que eu tinha. E aí eu até tive a experiência num culto do domingo, que eu orei e pedi pra Deus me dizer por que eu tava sentindo aquilo de novo, né? Porque daí o diabo já me diz, tu tá começando a sentir aquilo de novo, porque não tá curada, nada, sabe? E aí Deus me trouxe aquela palavra do espinho na carne, né? Que na verdade, se ele tirar tudo, né? Tudo que eu sentia, eu vou dizer, Deus, já deu pra ti, não precisa mais, né? Porque eu recebi tudo, tá tudo ótimo. Mas o inimigo, ele é mentiroso, né? Ele sempre vai vir mentindo. E aí a gente não pode acreditar na mentira, né? Porque ele vai vir dizer várias coisas e é uma ilusão que vem na cabeça, já com cenas, já mostrando aquilo e aterrorizando o nosso coração. Mas a gente tem que crer no que Jesus diz, porque o que Jesus diz é a verdade. E quantos meses que já tá, e qual é o nome dessa novidade, né? Essa bênção na tua família? Agora eu já tô com 8 meses, né? Já tá se encaminhando pro final. E a Sofia é o nome dela, né? Aqui me veio também, que eu acredito que foi Deus que mandou o nome também, porque foi um dia eu tinha outros nomes, outros tantos, né? E me veio esse, e depois até um dia eu tava pesquisando sobre o nome e dizia que era bênção, né? Que era coisas boas, assim.
E acredito que seja, né? E eu acho que é mais um trabalhar, assim, de Deus, né? De criação, de convivência, de tudo, né? Que é uma novidade uma coisa muito diferente, né? Então eu vejo, assim, como que Deus agiu rápido, sabe? E nessas coisas, porque eu tenho 1 ano e meio de igreja, mais ou menos, assim, de frequentar. E eu vejo, assim, que as coisas mais que eu pensava que não tinha cura, por exemplo, né? Foi o que ele mais rápido eliminou, né? Me mostrou, assim, na verdade, eu acredito que pra mim realmente ter uma vontade, né? Ele tinha que fazer uma coisa bem violenta, assim, pra me mostrar, né? Porque se fosse uma coisa muito... Eu já ia dizer, não tá fazendo efeito, porque antes, né, de ter esse problema e tudo, quando eu não conhecia a palavra, eu acabava buscando em outros lugares, né? Então, eu já frequentei vários outros tipos de religiões, assim. Mas né, eu vejo, assim, como que é de Deus mesmo, porque é algo que te toca lá dentro, né? É que nem eu disse... até quando eu conversei com a Adriane as primeiras vezes, eu falei pra ela, eu não permaneço em lugar nenhum, porque eu começo, aquilo não faz nada diferente em mim, né? E eu disse logo, não, em seguida já vou, né? Eu vou ir um pouquinho, em seguida já não vai dar mais certo, porque eu não vou querer. E eu vi, assim, que como aquilo mexe, sabe? Porque todo dia é uma experiência. Às vezes eu tô muito, né? Me sinto com muita opressão, me sinto ansiosa, tudo aquilo. Mas, e eu vejo, assim, a força dos irmãos, sabe? Do corpo, né? Que eu falo assim porque eu ainda não conheço muito bem. Então, às vezes, eu tenho medo de falar bobagem. Mas, que o irmão sempre fala do corpo. Porque, né? Eu vou na terapia na terça-feira. Daí, a Lucimere sempre tem uma palavra que vai dar um ânimo, né? E aí, tu tá naquela dificuldade, manda um WhatsApp para as pessoas. E eles sempre têm uma coisa para te dizer. Não, que tem uma esperança, né? Porque, às vezes... Eu trabalho num lugar que tem muitas pessoas que não conhecem, né, a palavra. Então, é muito fácil de tu te contaminar. Daqui a pouco tu tá ouvindo um monte de coisa e tu já não tá mais com foco, né, em Deus. Então, quando a gente começa a sentir essas coisas ruins, assim, é muito importante, principalmente os irmãos que já estão mais tempo, né, que conseguem te mostrar a realidade, assim, sem sair. E foi a palavra, né? Eu percebi, assim, várias vezes que você compartilhou assim, eu não sabia. E é verdade, a gente sofre porque a gente não sabe da verdade, né? Eu não sabia que eu tinha que perdoar, eu não sabia que existia o perdão, eu não sabia o que é que eu estava sentindo, não sabia como resolver aquilo. E às vezes é isso que Deus quer de nós, né? Que nós venhamos levar também essa verdade a toda criatura, porque o ignorar a palavra, a verdade, nos faz viver em trevas, né? Às vezes a gente vive uma vida muito ruim porque a gente não sabe o que Deus diz, como que deve ser, como eu devo viver a minha vida, como eu devo me relacionar com as pessoas, quais são as leis, qual é o mandamento, qual é a verdade. Isso foi perdido, né? Hoje em dia as pessoas perderam essa linha do Senhor. E como a palavra diz que nos últimos dias, né, o amor se esfriaria, a gente percebe isso. Nem o amor natural, do respeito, do carinho com as pessoas, isso também já está acabando. Então, realmente é só Jesus e a palavra, ela vem renovando o nosso pensamento, mostrando qual é o propósito de todas as coisas, né? Por que a gente está aqui, para onde que a gente vai. E nos dando ensinamentos que nos trazem vida, que nos trazem paz, né? Então, todo mundo por algum período vai sentir uma ansiedade, um medo, um receio, mas a gente tem a solução e tem Cristo dentro de nós para naquele momento a gente clamar a Deus e Deus vem, como a Luísa falou, vem uma força que tu não sabe entender da onde, que é Cristo, para te passar por aquelas dificuldades. Mas sem Cristo a gente tem que passar por aquilo e é derrotado. Então, você que está nos assistindo hoje, que está passando por problemas semelhantes, como transtorno bipolar, depressão, ansiedade, enfim, tantas doenças hoje que nós percebemos, né, que é o mal da sociedade inteira, crianças, né, desde muito cedo hoje as pessoas desenvolvendo esses problemas emocionais, abaladas emocionalmente, que trazem problemas
horríveis, né, que elas vivem durante a sua vida, tem solução e é Jesus, né? Jesus vem, supre o nosso coração, cura as feridas da nossa alma, nos traz experiências, né? Hoje a Luísa está aqui, 1 ano e meio, né, de igreja, tá casada, sem a medicação, a Sofia está a caminho, né, muito feliz. Então vale a pena, né? Jesus, ele dá o sentido para nossa vida, e nós precisamos levar essa verdade para as pessoas. E também você que ainda não entregou a tua vida a Cristo, entrega a tua vida a Cristo, busca o Senhor, busca a palavra, né? Aceita Jesus como teu único verdadeiro Salvador e batiza, que Jesus vai passar a governar o teu coração, a trazer paz, que é o que todos nós precisamos, né? Às vezes a gente pensa que precisa de dinheiro, que precisa, mas todo mundo busca paz, né? Então eu agradeço aqui a presença de vir compartilhar conosco. Foi muito rico, né, esse testemunho. Creio que vai auxiliar muitas pessoas e que Deus possa completar todo o plano que Ele tem, que com certeza Ele tem um plano, né, contigo, com a tua família. Amém. Agradeço também pela oportunidade, né, de poder falar. Acredito que ainda tem muito que Deus fazer na minha vida, né? E eu só tenho a agradecer. Deus abençoe. Então nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe e que você possa ter uma grande experiência com Cristo nesses dias. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.